Bom dia. Vamos chegando, pessoal. Fala, Vitão. Tudo bem? Vamos entrando. O professor Rodrigo Becker já entrou aqui. Becker, quer me mandar o aviso aqui enquanto eu... Quer mandar o pedido aqui? Então vamos lá. O Becker não me mandou ainda, então eu vou mandar para ele. Que isso, meu amigo professor Rodrigo, já aqui prestigiando a live. Grande Rodrigo Becker. Ei, doutor Marcelo Mazola, tudo bem? E aí, irmãozão, tudo bem? Tudo bem, tá meio escuro, né? Mas. Aqui também tá escuro. Eu tô vendo, você tá bem escuro aí para você mesmo. E aí, Olha, Becker, tudo bom, irmãozão? tudo certo, tudo bem. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar essa luz aqui. Eu acho que vai ter que. Se eu Como é que tá melhorar a essa luz. Brasília aí? Quente? Quente e seca. Como sempre, né? Como de costume, né? Olha Exatamente, quente. aqui, vou te apresentar e aí vou te passar para as primeiras considerações só. Claro. E aí, enquanto isso, eu vou fixar o tema aqui na live para as pessoas que estão entrando saberem qual é o tema. Nosso Tá. Rodrigo, o professor Rodrigo, já está aqui, ó, já mandando gracinha aqui. Causa decidida, sigam esse perfil, os melhores perfis do Instagram, sempre com jurisprudências super atualizadas, recomendo fortemente. Bom, o nosso convidado de hoje, professor Rodrigo Becker, né, currículo extenso, mas basicamente ele é, né, doutorando em Direito Processual pela UERJ, a gente é colega lá da UERJ, mestre em Direito pela UNB, advogado da União, autor de vários livros e artigos relevantes sobre o tema, e eu destaco o livro dele, Conflito de Coisas Julgadas, que foi recentemente um tema bastante discutido na STJ, né? E o livro dele foi citado em praticamente quase todos os votos, seja para concordar, seja para discordar, isso não importa, o que importa é a tese, né? E também ele é assessor, né, direto, né, do governador do Distrito Federal. Então, para o tema de hoje, que é a execução de alimentos, ele está acabando de escrever o manual de execução dele. Eu não sei se eu podia dar esse furo de Pode, já reportagem. tá na editora, inclusive. Já está na editora? Então, Tá. o manual de execução, eu tive a oportunidade de ler algumas partes já e também, enfim, recomendo fortemente. Saudar o nosso amigo professor Luiz Vale, que entrou também. Becker, eu vou te dar a palavra aqui, irmão, e enquanto isso eu vou fixar o tema aqui. Obrigado, viu, Mazola? Meu parceiro aí da UERJ. A gente tem diversos projetos juntos. E obrigado aí pela oportunidade, pelo convite acho que melhorou, né, agora, Luiz? Pelo convite de falar aí de um tema tão importante no nosso cenário jurídico. E agradeço demais, de verdade, agradeço aí, por favor, em nome da ESA, em meu nome a toda a ESA, e a você especificamente pelo convite e esse projeto que vocês têm aí toda quarta-feira, 10 horas, que é bem bacana. Sempre tem um tema legal aí para a gente passar para todos os advogados, estudantes, quem quer que seja nesse Brasil todo. Quanto à relação ao livro que você falou, o Mazola já está na editora, viu? Ele deve sair daqui a um mês, mais ou menos, que é o manual de execução, que você sabe muito bem da luta que foi nesses últimos 2 anos para escrever esse manual. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Mas Eu acho que quando esse manual de execução, né, pelo que eu vi, pelo que eu lembro, tinham mais de 600 páginas, realmente você nunca dá para exaurir o tema, mas não. certamente tem as decisões mais atualizadas, as doutrinas, os posicionamentos, e como todo bom manual, super didático, que eu já tive a oportunidade de ler alguns capítulos. Então, Becker, sem perder tempo, porque, né, o tema de hoje ele é instigante, tem algumas questões polêmicas para a gente poder conversar um pouco. Eu queria que você fizesse aí um panorama introdutório sobre a execução de alimentos de modo geral. Quais são os ritos para a cobrança de alimentos? Qual é a relação da lei de alimentos com o CPC? Como é que você enxerga o tema? Uma aproximação aqui à discussão.
Então, mas olha, esse tema, quando você me perguntou assim, vamos falar de algum tema de execução, eu falei para você, vamos falar de execução de alimentos. Uma das razões é que é dos poucos temas, pouquíssimos temas, que você consegue ver em páginas de jornal. Não sei se você já percebeu isso, mas a execução de alimentos, quando se trata de um devedor famoso, ele está nas páginas de jornal. E normalmente é por conta de uma execução de alimentos, por conta de um rito de prisão. Aí fulano, cantor tal, foi preso porque não pagou alimentos. Jogador de futebol tal foi preso porque não pagou alimentos. E a gente está tratando de execução de alimentos. Com relação a esse tipo de execução, é importante que se diga que tanto faz se o título é judicial ou título extrajudicial, o rito é muito parecido, né? A gente tem a diferença é pequena. E o objetivo dessa execução é fazer a cobrança de valores devidos em relação a alimentos para uma pessoa. Quando eu falo uma pessoa, a gente sempre vem à cabeça aquela ideia, né? Alimentos eles são devidos para menor. Não. Alimentos podem ser devidos para pessoas maiores de idade, mais de 18 anos. Então, não é obrigatoriamente um menor que é o credor de alimentos. E sim, os alimentos têm uma relação direta com a lei, com a própria lei de alimentos, né? A lei de direito material, porque a obrigação que consta do título que vai servir de base para a execução, normalmente é uma obrigação alimentar e normalmente vem diante de uma ação de alimentos proposta com base no rito da Lei 5478, que é a lei de alimentos no país. Agora, é bom que se diga, né? É possível que tenha alimentos fixados em vários outros tipos de ação, inclusive em ação penal. Pode ser na Lei Maria da Penha, por exemplo, é possível que você tenha fixação de alimentos e esse título judicial lá da Lei Maria da Penha, que fixou alimentos, vale como título executivo. Você perguntou também com relação aos ritos, né? E quando você vai cobrar alimentos, você tem um título judicial, uma sentença, uma decisão interlocutória, ou um título extrajudicial, ou algum tipo de contrato que foi feito entre as partes para pagar alimentos, o que é importante que se perceba é que o credor ele pode optar por dois tipos de procedimento. Ele pode optar pelo procedimento do rito da prisão, que é o que a gente vê, que é realmente pedir a prisão, fazer a coerção pela prisão, para que o devedor cumpra a obrigação constante do título, ou seja, pague os alimentos. Então, esse é um das possibilidades que a gente tem. A outra possibilidade é cobrar os alimentos de acordo com qualquer título judicial de pagar a quantia certa. Então, quando você vai fazer uma cobrança a execução de um valor disposto num título e você faz o pedido lá para que pague em 15 dias sob pena de multa, que se não pagar em 15 dias incide multa de 10% e aí já pode haver penhora, esse é um rito possível para as obrigações alimentares. Por quê? Porque a escolha é do credor. A escolha é unicamente do credor. Já decidiu o STJ que o juiz não pode decidir o rito a ser seguido na cobrança de título judicial ou extrajudicial de alimentos. Então, o credor vai dizer, olha, eu quero cobrar esses alimentos, entre aspas, executar esses alimentos com base no pedido de prisão, ou eu quero executar esses alimentos com base no rito da penhora. É escolha do credor. Agora, só para encerrar o ponto, Mazola, te passar aí a palavra de volta, tem um detalhe, né? Se o credor opta por executar pedindo a prisão, ele tem um limite financeiro, que são as últimas 3 prestações. Ele não pode executar mais do que 3 prestações, as últimas 3, para ser bem preciso, mais do que as últimas 3, se ele quiser pedir a prisão. Se ele quiser pedir a prisão, porque com uma só, pode, com 2 pode, com 3 pode, mais de 3 ele não pode. A gente está falando das últimas, certo? Se ele quiser fazer isso, ele precisa pedir o cumprimento de sentença, a execução, com base na penhora. Agora, ele pode decotar também, né? Ele pode pedir a prisão com base nas últimas 3 e o restante que tiver em aberto com base no rito da penhora. Então, esses 2 ritos são importantes para a gente se entender, inclusive, detalhes acerca das decisões do STJ e de algumas nuances que se aplicam no caso concreto, quando é possível prisão, quando não é possível prisão. Agora, Becker, só antes de passar ao próximo ponto, me gerou aqui uma
uma dúvida. E o protesto nessa história, né? Porque a gente sabe que na execução de alimentos o juiz pode mandar protestar, né? Ele Essa é a próprio. diferença. Essa é a diferença básica do protesto na execução de alimentos do protesto por cumprimento de sentença das obrigações de pagar. É que lá no protesto das obrigações de pagar a quantia certa e certa alimentar, o protesto só pode ocorrer se o credor levar a protesto. Já nas obrigações de alimentos, tendo em vista a natureza e a importância dos alimentos para a subsistência da pessoa, o juiz pode fazer de ofício esse protesto. Então, essa é a... E independente do rito que ele escolher, né? A prisão ou... Sim, independentemente do rito que ele escolher. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Um outro tema, cara, que eu fiquei pensando, falei, o que eu posso perguntar para o Becker, assim, isso me deixa bastante... Às vezes eu fico pensando, assim, nessa questão, a questão da execução de alimentos contra os avós, né? Chamados alimentos avoengos, né? Quais são as hipóteses de cabimento? Os avós podem ser presos, não podem? Como é que é? Subsidiário isso? Explica um pouco para a gente. Tema aí, eu não sei se o Rodrigo Causa Decidida está nos ouvindo, mas é um tema bem candente no STJ, esse tema dos alimentos avoengos e da possibilidade de prisão de avós. Antes de falar desse tema, a Dilma aqui, ó, Dilma Soares, fez uma pergunta que eu vou só responder rapidamente, só para não ficar, porque tem a ver com o nosso ponto. É possível usar os dois ritos nos mesmos autos ou tem que serem apartados? É possível usar nos mesmos autos, tá? Principalmente se for um cumprimento de sentença, principalmente se for uma execução de título judicial. Você pode fazer o pedido dos últimos 3 à prisão, você faz 2 peças em separado, não tem problema. Vai ter juiz que vai complicar, né? Vai dizer, não, você sabe que tem de tudo, né? Mas a princípio não há problema. O Rodrigo tá aí, ó. Eu tô vendo ele aqui. Então é bom que ele tá aí, que ele já fica aí me fiscalizando para ver se eu vou falar certo o que você perguntou. Com relação aos alimentos dos avós, Mazola, é interessante. Por quê? Porque o Código Civil, né, diz que a responsabilidade subsidiária dos avós em caso de não poder ser pago alimentos pelos pais. A gente está falando, obviamente, só para contextualizar, de alimentos devidos em relação a devidos pelo pai ou pela mãe a um menor de idade. E aí os pais não têm condições, o Código Civil diz que os avós têm que ser chamados. Só que o Código Civil não deixa muito claro, né, como é que funciona isso. Bom, qual que é o entendimento que eu vou passar para você aqui, que o STJ referendou? Primeiro é o seguinte, é possível a cobrança de alimentos dos avós, certo? Só que aí tem 2 coisinhas importantes, mas ó, primeira, é possível a cobrança dos alimentos dos avós no caso de total incapacidade dos pais, ou é possível a execução dos alimentos contra os avós em caso de inadimplemento parcial dos pais? São 2 coisas distintas. Uma coisa é o pai que não tem a menor condição ou está ausente, certo? E aí você precisa fazer a subsistência daquele menor. A outra coisa é o pai que tem condições, mas ele tem uma condição muito baixa. Então, vamos imaginar, foi fixado alimentos no valor de R$10.000. Alimentos altos, né? Muito alto. R$10.000. Mas o pai ou a mãe, enfim, o devedor, não tem condições de arcar com o valor total desses alimentos. Os avós podem ser chamados a complementar, são 2 questões diferentes. A outra é o credor, o devedor não tem condição nenhuma de pagar, ou o devedor não faleceu, vamos supor, o devedor faleceu. Uhum. O pai faleceu, e aí você vai cobrar dos avós. Então são 2 situações distintas. Mas o STJ entende que é possível a cobrança dos alimentos dos avós, certo? E, claro, de acordo com o próprio Código Civil e tudo mais. Agora, o que o STJ decidiu, que é muito interessante, é que, de acordo com o caso concreto, ainda que a dívida seja direcionada aos avós, por falta dos pais, nem sempre vai ser possível o rito da prisão contra os avós,
Porque a depender da idade desses avós, a prisão deles causaria um mal tão grande quanto a necessidade de alimentos do menor. Então, ele sopesou a ideia seguinte, no caso concreto, se não me engano, eu acho que o Rodrigo que está aí nos assistindo conhece bem essa questão, acho que no caso concreto, o devedor tinha, o avô tinha em torno de 80 anos. E aí o STJ falou, olha, mandar uma pessoa de 80 anos para a prisão vai causar um mal tão grande quanto o mal para o menor. Então, o que ele fez? Ele sopesou e disse o seguinte, nesse caso, a dívida não extingue, não tem nada a ver com isso, mas nesse caso, sim, pode haver a cobrança, só que pelo rito da penhora. Então, mandou penhorar bens do devedor para pagar os alimentos. E aí você vê que tem uma questão bem interessante. E o último ponto que eu acho legal... Deixa eu só fazer Becker, deixa eu só fazer um parênteses antes de você entrar nesse último ponto. Isso para avós paternos e avós maternos, né? Sim, sim, tanto faz. Porque o problema é que o devedor normalmente é o credor desculpe, a mãe ou o pai. Aí quem é chamado são os avós, os pais da mãe ou os pais do pai. E aí, aproveitando o teu ponto, é isso que eu queria dizer. Uma coisa que sempre me chama atenção nessa tese, eu não conheço, eu até não encontrei para entendimento da STJ especificamente sobre isso, é o seguinte, se um avó é chamado e ele é separado, vamos supor, os avós são separados, certo? E um é chamado, se ele pode fazer o chamamento do outro. Porque a gente tem avô e avó, né? Claro. Então, o cara é chamado, ele pode fazer chamamento ao processo, porque seria dívida solidária, você teria aí um chamamento ao processo. E aí seria mais na ação de alimentos, né? Porque chamamento ao processo no processo de execução, a gente sabe que tem um entendimento de que não cabe. Mas, de qualquer maneira, é algo a se refletir, porque se você vai direcionar para um avô, o avô tem dinheiro, mas a avó pode ter dinheiro também. Então, assim, a dívida teria, a meu ver, a dívida tem que ser dos dois. Agora, você acha que consegue, criando uma tese aí, expandir para os outros avós? Vamos supor que o devedor seja o marido lá. E aí os pais dele, os avós, não têm dinheiro. Poderia chegar a uma extensão, considerando que os avós maternos, né, também são avós da criança, do menor, poderem ser responsabilizados? Como é que você enxerga isso? Mas tem um probleminha, só para eu entender a sua pergunta, seria fazer a responsabilização por esses alimentos dos avós? Eu já vi isso. Eu acho isso... o pai daquele que não seria o devedor. Você, olhando pelo melhor interesse da criança. Isso, os pais daquele que tem a guarda, né? Fazendo uma interpretação do código civil aí, né? Do processo civil, eu entendo que não pode, porque a mãe ou o pai, né? Quem tiver a guarda e quem tiver no sustento, está provendo o sustento daquele filho, daquela filha. E se ele está provendo, não há necessidade de você fazer o chamamento subsidiário. O Código Civil diz que você chama na falta, na impossibilidade. Então, nesse caso, se a pessoa tem ali a guarda e está provendo, dentro das suas possibilidades, já o sustento mínimo para aquela criança, eu acho que tem que ser chamado a auxiliar o outro lado da relação, né? Aquele que não está provendo o devido sustento. Tá. Bom, Becker, um outro tema também que eu acho que é relevante, assim, é diferencial. Estou vendo que tem vários estudantes aqui também, além de advogados e tal, tema que às vezes gera alguma discussão, né? É a questão da prisão, né, por alimentos familiares e alimentos civis. Então, eu queria que você explicasse um pouco essa diferença para a gente, esse paradoxo aí, para a gente conseguir compreender um pouco melhor. Só um detalhezinho aí, olha o que o Rodrigo falou para a gente aí. Tem um julgado que estabelece litisconsórcio entre paternos e maternos, salvo engano, Viu? É isso aí que eu tava pensando nisso. Falei, será que pensando no menor, na criança, na falta... Nesse julgado é se isso se deu por ausência de ambos os pais, que aí eu concordo, ou se isso se deu com um dos pais podendo prover o sustento e foi chamado os outros. Bom, aí teria que ver o caso concreto, né? Eu realmente não tenho como te dizer, porque eu acho que é uma nuance bem específica. E é um detalhe que eu queria chamar a atenção antes de responder sua pergunta, Mazola. O capítulo do meu livro, quando eu falo de cumprimento das obrigações alimentares, talvez seja o capítulo que tem mais decisão do STJ.
porque as nuances e os detalhes para cada caso, eles fazem com que esse tema seja um tema muito casuístico. Ele é um tema pouco doutrinário, em termos de teses, e um tema muito casuístico, porque você depende de detalhes, né? Por exemplo, Caso a caso. só aqui a gente já trabalhou com possibilidades de avós, de 2 avós, de um avô, a gente já trabalhou com vários detalhes. Mãe podendo sustentar, pai não podendo sustentar, enfim. Veja que a gente tem uma grande divergência de pontos que fazem com que esse tema seja um tema bem controvertido. E por isso meu livro tem muito julgado da STJ nesse aspecto. Bom, mas voltando à sua pergunta, a diferença entre alimentos civis e alimentos em decorrência do poder familiar, é muito interessante isso, e a doutrina briga de tapa na doutrina. O que acontece? Qual é a discussão? A discussão é a seguinte: os alimentos, eles podem ser devidos em decorrência de 2 razões. Primeiro, em decorrência do poder familiar, que é o que a gente conhece, né? Pai e mãe, avós, relações familiares. E a segunda razão de ser devido a alimentos é em decorrência de ato ilícito. Exemplo, um acidente de trânsito, a pessoa que foi culpada pelo acidente, causou esse acidente e acabou fazendo com que a outra pessoa tivesse algum tipo de lesão que impossibilite ela de trabalhar, ou algum tipo de lesão que tenha levado, inclusive, ao falecimento, enfim, a gente não sabe. E, por conta disso, o juiz fixa alimentos a serem devidos por essa pessoa que praticou o ato ilícito. Então, a gente tem 2 formas de alimentos aí. A questão que se põe é saber se a prisão, que a gente tem que ressaltar, é a única prisão civil possível no Brasil hoje, né, por decisão do Supremo. O Supremo interpretou que o depositário infiel não pode ser preso, então a gente só tem a prisão de alimentos hoje no decorrência de alimentos no Brasil. Essa prisão ela é possível para as 2 formas de dívida alimentar, ou ela só é possível para os alimentos em decorrência do poder familiar? Essa é uma discussão grande na doutrina. O meu ponto de vista, e eu aqui sigo o ponto de vista do professor Daniel e do professor Vamber, é de que o código não fez diferença. Certo? O código não fez diferença. A Constituição não faz diferença, ela fala dívida alimentar. Então, você interpretar restritivamente você retirar do núcleo do dispositivo constitucional e do dispositivo do Código de Processo Civil e da própria Lei de Alimentos uma restrição que não consta ali. Certo? Mas qual que é a opinião em sentido contrário? E é uma opinião que tem um peso, né? Um peso, porque ela é baseada no Pacto de São José da Costa Rica. E ela diz que o Pacto de São José da Costa Rica ele trata dos alimentos a título de poder familiar. E aí o que se faz é uma análise para dizer, bom... Restritiva. Restritiva. Se o nosso Pacto de São José, que é um pacto que o Brasil é signatário e ele aderiu, diz isso, nós temos que nos adaptar a ele. E ao nos adaptarmos, nós temos que dizer, olha, não, a gente só pode prender por conta do poder familiar. A outra razão que o pessoal fala é uma razão mais do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista até moral, é que a prisão é algo muito excepcional e ela só pode ser usada efetivamente se a pessoa tiver problemas de subsistência. E às vezes os alimentos decorrentes de ato ilícito não são alimentos para subsistência, efetivamente, mas sim alimentos por conta de uma necessidade que a pessoa teria oriunda daquele ato ilícito praticado, mas que não leva, obviamente, à impossibilidade de subsistência total da pessoa violada, né? Então, essa é uma discussão muito grande. O STJ tem um julgado do ministro Ari Pargendler, certo? Que fala que só cabe a prisão se for alimentos decorrentes do poder familiar. Mas eu gostaria muito, aqui o Rodrigo que nos ouve, tomara que um dia tenha, mas eu gostaria muito de ver uma discussão dessas atual do STJ mais atualizada em relação a isso. Eu sei que existe
posicionamentos que depois copiaram esse entendimento do ministro Farid Pardender, mas eu acho que isso é um tema que ele merecia uma reflexão pela Corte Especial do STJ, na linha do que a gente vê aí, outros pontos mais sensíveis. Agora, Becker, deixa eu botar aí uma pimenta do reino. E, Ainda assim, bem que eu não tenho. Se for uma gueta, você me complica. Obviamente, eu sei a resposta, mas eu acho que é um tema que dialoga com isso que você está falando. É o seguinte: o artigo 85 do CPC, dos honorários lá dos advogados, honorários sucumbenciais, diz no parágrafo 14: os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar. Eu posso prender aquela pessoa que não paga os honorários do advogado, já que eles têm natureza alimentar? Sabe que você tocou num ponto que semana passada, num desses grupos de WhatsApp que a gente tem hoje em dia, né, que tem grupos jurídicos, foi uma briga que eu tive, briga no bom sentido, né, discussão calorada, tal, com outro colega, um amigão meu, inclusive, por conta exatamente disso. A pergunta dele o Rodrigo já ficou de olho aí, né, porque ele já sabe que a coisa é tensa. A questão dele foi, olha, se é dívida alimentar, só para colocar o panorama, na verdade a discussão não era se podia prender, tá? A discussão se os honorários eram dívida alimentar para fins de penhora do salário devedor. Para fim de penhora do salário. Essa era a discussão. E a gente sabe que tem julgado da STJ recente, eu até tinha separado aqui, que eu imaginei que você podia perguntar isso. Tem um julgado agora de julho da STJ, da quarta turma, que diz isso: olha, o salário é dívida alimentar, dívida alimentar não tem diferença da sua natureza, é tudo alimentar, e, portanto, pode haver a penhora dos valores, né? Tá aqui, até o pessoal estiver ouvindo aí, agravo interno no agravo 159 50 30. Então esse foi o entendimento do STJ para fins de penhora, tá? E aí meu amigo falou assim: tá, então pode penhorar por conta de dívida alimentar. E aí então eu posso prender também o cara por conta de honorários, não pagou os honorários, pode prender? E aí exatamente a sua pergunta. Eu vou te falar, para quem entende que é possível a prisão por dívida alimentar, qualquer que seja a natureza dessa prisão ou dessa dívida, seja ela do poder familiar, seja ela em decorrência de ato ilícito, você vai ter que permitir a prisão também por não pagamento de honorários. Porque não tem sentido, porque qual seria a razão do distinguishing aí? Agora, para aqueles que sustentam que é só em decorrência do poder familiar, fica fácil. Aí você diz, não pode prender, exatamente porque só pode haver a prisão por conta de alimentos oriundos do poder familiar. Então você vê, vai depender, a sua resposta vai depender daquilo que a pessoa tem como concepção acerca da própria prisão de alimentos. Se você perguntar para mim, que estou aqui contigo, eu acho o seguinte: eu tenho que ser coerente com a minha posição. Se eu entendo que é possível o pagamento, a prisão, decorrência de alimentos oriundos de ato ilícito, eu tenho que dizer que é possível também o pagamento de a prisão por conta do não pagamento de honorários, porque eles são verba alimentar, e o não pagamento desses honorários, de uma certa forma, é um ato ilícito. Certo? Você está causando um prejuízo a outra pessoa. É bem verdade que vai ser bem interessante isso na prática, você começar o cara vai, né, não recebe os honorários, ainda mais de sucumbência, daqui a pouco eles vão dizer que honorários de sucumbência também dá direito à prisão, aí vai ter pedido de prisão nos autos. Mas enfim. Assim, Becker, essa parte não é um tema que eu estude assim com tanta profundidade quanto você, mas eu acho que talvez, e aí pensando numa interpretação restritiva, né, até porque a gente está falando de prisão, né, a parte final do parágrafo 14 do 85 fala assim: os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. E aí dá para construir também que tem verba, tem caráter alimentar, mas para fins de ter uma preferência
em eventual execução, numa eventual falência. E não tem um caráter alimentar para autorizar, inclusive, a prisão conforme é nos alimentos, classicamente falando. Então, é uma questão bastante controvertida. E, aliás, falando desse julgado do STJ, não sei se é esse mesmo número que a gente está falando, o STJ entendeu que a prestação alimentícia, que está lá no 538, 528, né? Diz o seguinte, que a prestação alimentícia para qualquer origem não incluiria, então, os honorários de advogados para fins de penhora do salário do devedor. Então, veja, se os honorários têm verba alimentar, né, e o artigo do CPC fala prestação alimentícia de qualquer origem, eu posso penhorar o salário do devedor, prestação alimentícia de qualquer origem, a princípio dava para construir que, então, é possível penhorar o salário do devedor, né, ignorando aquele teto de 50 salários, em caso de execução de honorários advocatícios. Só que salvo engano, a ministra Nancy fez uma construção dizendo que prestação alimentícia seria os alimentos, né, familiar, convencional, enfim, teria outra natureza. Como é que você viu essa decisão também? Essa decisão, o Mazola, vai exatamente na linha da decisão que eu falei anteriormente. Aquela decisão da quarta turma, inclusive eu tenho 2 processos, não só um da quarta turma de junho e julho, agosto, sei lá, não sei, agora desses últimos meses aí. E a interpretação que eles fazem é exatamente desse dispositivo que você disse. Porque o dispositivo fala de qualquer natureza, né? Eu acho que é essa a expressão. Eu vou abrir aqui, eu acho que é de qualquer origem. De qualquer independente origem. Da origem. E o STJ na quarta turma falou. Eu vou ler aqui, ó. A legislação processual civil contempla de forma ampla a prestação alimentícia como apta a superar a impenhorabilidade de salários. A referência, olha só o termo aqui que é importante, mas ó, a referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais. E também a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. Então, o que a quarta turma está dizendo? Que existe um gênero, certo? Existe um gênero. Só que é o 833, parágrafo 2º, que o disposto nos incisos 4 e 10º, que é aquele justamente do salário, e o 10º da caderneta de poupança, né, que não se aplica em caso para pagamento de prestação alimentícia, independente de sua origem. Então, a gente tem 2 decisões em sentidos contrários do STJ. Isso, é essa interpretação que a quarta turma deu. Por que eu estou falando do entendimento da quarta turma? Porque é o entendimento que eu acho que é o mais correto, certo? Eu acho que a interpretação realmente é essa. Aqui o pessoal, você acha que sabe, na minha coluna do CPC, nos tribunais do Jota, eu tenho dito isso. Eu não gosto, certo? Mas aí é uma opinião. Eu não gosto dessas interpretações que o STJ tem dado a diversos dispositivos do Código de Processo Civil, de modo a dizer que ele diz, de modo a estabelecer que ele diz coisa que diferente do que está dito ali. É uma opinião minha, certo? Eu acho que a lei, algumas vezes, ela tem um conteúdo normativo bem claro. É óbvio que não tem mais aquela ideia latinha de que a interpretação é clara na lei e não se pode dar... Não é isso. Mas eu acho que o conteúdo normativo dos dispositivos legais muitas vezes é meio claro e você não tem como dar outra interpretação ou até dar uma interpretação dentro daquilo que o núcleo permite. E nesse caso, por exemplo, eu não vejo como dar outra interpretação, independentemente da sua origem. Eu sei que existe, até já conversei com o próprio Rodrigo, não sei se estiver aqui nos assistindo, a gente já conversou sobre esse ponto, mas eu tenho minhas restrições, por isso que eu sigo o entendimento aqui da quarta turma. Agora, isso vai acabar em embargo de divergência, né? A sessão vai ter que... O ideal era isso virar logo, isso ir logo para... Eu só não sei a questão dos embargos de divergência, mas talvez, aí eu não tenho certeza, talvez seja um pouco mais complicado, que eu não sei em que âmbito de procedimento eles estão decidindo, né? Esse aqui é agravo, mas às vezes eles decidem essas questões em habeas corpus. Então, assim, precisa ter os 2 julgados de parâmetro para poder você conseguir fazer embargos de divergência.
Mas nada impede, né, que isso uma hora chegue em RDR e aí venha recurso especial do IRDR, enfim, esses pontos aí. Mas sabe, Mazola, a gente estava falando, eu queria aproveitar para falar uma coisa, para tentar resolver a questão da prisão pelos alimentos. Existe uma válvula de escape que o STJ deu em outros casos, que pode ser usado para prisão em decorrência de honorários advocatícios. Vou tentar explicar aqui. O STJ já decidiu duas coisas interessantes. A primeira, que se o genitor ou a genitora que estiverem com a guarda do filho estiverem em melhor condição financeira que o devedor, não é necessária a prisão desse devedor. A cobrança seria de acordo com o rito da penhora. Segunda questão que o STJ já decidiu. Se o devedor está desempregado e o credor, credora, estou usando aqui no gênero, no geral, tem um bom emprego e consegue sustentar o menor, o alimentando, também não é necessária a prisão. Esse último ponto é importante que se diga. O desemprego por si só não é causa de se eximir de ser preso. A pessoa não pode dizer, eu estou desempregado e eu não quero ser preso por não pagar alimentos. O STJ já bateu o martelo. Só que também o STJ já disse. Agora, se o cara for desempregado, mas o menor não estiver passando necessidade, e aí vem o meu ponto, porque o genitor ou a genitora tem excelente condição financeira e pode continuar prestando a subsistência total ao menor, não há necessidade da prisão. Você cobra pelos outros meios da penhora e tudo mais. Por que eu estou fazendo essa observação? Por um ponto específico, Mazola. Porque é possível que se interprete nesse sentido, dizendo, olha, os honorários advocatícios, apesar de serem alimentar, no caso concreto, e aí vai ter que ver caso a caso, certo? Eles são um luxo, eles são um valor a mais na vida da pessoa e, portanto, não há necessidade de prisão do devedor por conta disso, porque esses honorários, e aí vem a questão, não serão usados para a subsistência do alimentando. Percebeu o gap aqui? Então, olha só, é possível que se saia por aí. Diga, olha só, no caso concreto, o credor tem para receber R$1 milhão de honorários. R$1 milhão, obviamente, não é para subsistência, certo? Então, você pode abrir mão da prisão e cobrar pelo rito da penhora. Agora, pode ser que no caso concreto também seja aquele advogado que, sabe, não tem um salário fixo, que vive de receber esses honorários contratuais ou de sucumbência, e que vai receber ali os honorários pequenos, 3, 4, 5 mil, e que esses honorários vão ser os honorários que, se ele provar, né, ele vai ter que fazer prova disso, se ele provar, esses vão ser os honorários que ele vai receber nos últimos 3 meses, nos últimos 2 meses, enfim, aquilo vai ser o que vai entrar na vida dele. A gente sabe que tem muito advogado assim, né, Mazola? Claro. Muito advogado que precisa. E assim, é bom que a gente esteja falando aqui na ESA, no âmbito da OAB, a gente pode, então, fazer essa construção e falar, olha, esses honorários estão servindo como meus alimentos, é o que eu tenho para comer. E aí eu acho que é possível a prisão. Então, usando esses julgados que o STJ já decidiu, não em honorários, mas em caso de alimentos, em razão de poder familiar, eu acho que você pode fazer essa construção e aí, mais uma vez, a gente cai para uma questão fática, casuística, para dizer, é possível a prisão, a depender da real necessidade para fins de subsistência desses honorários. Cara, esse tema realmente ele é muito polêmico, né? A gente, assim, se olhar a doutrina, vai achar entendimento para tudo quanto é lado. A STJ longe de pacificar essa questão ainda, né? Becker, assim, eu acho que eu fico no meio termo, assim. Eu acho que em caso de dívida de honorários sucumbenciados, dívida de honorários, de um modo geral, Mazola, eu não admitiria prisão
tá? Do devedor de honorários advocatícios, mas eu admitiria a penhora do salário do devedor com base naquela expressão prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Então, eu ficaria no meio termo. Eu acho que não dá para prender por conta do não pagamento dos honorários advocatícios, mas dá para penhorar o salário do devedor em caso de uma execução. Então, assim, chego aí um meio termo. Mas, cara, de novo, até o STJ enfim, decidir isso, a gente tem aí muito, muito campo, né, para discutir. A penhora, como você falou, eu sou bem categórico em dizer para você que essa eu não tenho dúvida. Me parece que a lei é bem clara em relação a possibilitar. A prisão, a gente vai ter essa discussão. Eu fico bem incomodado. E eu vou ser bem honesto aqui. Você, por exemplo, Marcelo, você é advogado de um escritório e tal. Não me parece justo que você vá cobrar uns honorários e você peça a prisão do cara. Você não, aqueles honorários são importantes para você, mas não é eles que vão manter a sua subsistência. Já um advogado que vive de cobrar honorários de contratuais, vamos até usar aqui a Justiça do Trabalho. Tem muito advogado que advoga na Justiça do Trabalho e a gente sabe que o ganha-pão dele é aquele percentual que ele cobra em relação às ações, porque muitas vezes os trabalhadores não têm dinheiro para dar uma entrada ou pagar um prolabore, e aí o cara precisa realmente viver daqueles honorários. Então, você também impossibilitar a prisão, você talvez esteja incentivando que não haja o pagamento. Né? É difícil, é um tema bem difícil. Claro. Agora, Becker, uma questão muito atual, assim, eu estou vendo essa discussão candente, envolve a Lei 14.010, de junho de 2020, que é, para quem não está acompanhando aí, dispõe sobre o regime jurídico emergencial transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. Né? E essa lei, né, ela prevê algumas questões que dialogam diretamente com o que a gente está falando aqui, possibilidade de prisão, né, do devedor de alimentos. Né? E a lei tem algumas ressalvas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente dos impactos dessa lei em relação ao tema daqui da execução de alimentos. O que mudou, o que pode mudar, vai ficar isso ou é só realmente transitório? Então, essa lei, Mazola, você tocou num ponto importantíssimo. Essa lei, ela é uma lei de 10 de junho desse ano e ela foi editada por conta da pandemia. Então, é uma lei que até deu um pouquinho para falar, porque é uma lei que mudou diversos aspectos das relações privadas. É uma lei transitória, né, para a época de pandemia, e ela mudou essas questões de relação privada, e uma delas foi a questão da prisão por alimentos. Eu vou ler aqui, Mazola, o artigo que interessa para a gente, porque ele é importantíssimo. Olha o que o artigo fala. E eu vou fazer mais um ponto aqui, que é o seguinte: a lei é de 10 de junho, tá? Isso é importante para a nossa discussão. A lei é de 10 de junho e ela fala: até 30 de outubro desse ano, a prisão civil por dívida alimentar deverá ser cumprida exclusivamente sobre a modalidade domiciliar. Sem prejuízo, obviamente. É o artigo 15, né? Artigo 15 da lei, tá? Tá. Artigo da 15 da lei 14.010. Aí olha a situação que a gente tem. A lei é de 10 de junho e ela diz que se aplica até 30 de outubro. Certo? Ele fala: a prisão civil deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar. Então ele está dizendo que de 10 de junho a 30 de outubro não pode haver prisão por dívida alimentar na forma da lei, que é prisão em regime fechado, separado dos demais presos. Né? Tem que ter uma ala só para dívida alimentar. Então não tem isso, é tudo dívida, é tudo regime domiciliar. Antes de eu continuar, vou fazer um parênteses. Já tem decisão dizendo que em épocas de pandemia você suspende essa prisão, nem prisão domiciliar se trata, você suspende a prisão e cobra pelo rito da penhora, exatamente porque não vai colocar uma pessoa numa prisão agora que seria expor ela ao corona, enquanto você poderia fazer essa cobrança de outro modo, que é exatamente a discussão que a gente teve dos avós que não são levados à prisão por conta do prejuízo que seria maior. Mas fechando parênteses, voltando, a questão é a seguinte: a lei é de 10 de junho e vale até 30 de outubro. Essa lei vale para as prisões determinadas
após 10 de junho apenas, ou ela vale para prisões determinadas antes de 10 de junho? Isso é interessante. Porque a lei não fala que tem efeitos retroativos. Certo? A lei não fala que tem efeitos retroativos. Ou seja, qual que... é o marco temporal? É a decisão do juiz que decretou a prisão Exatamente. ou é o efetivo cumprimento da ordem, né? Nós não temos ainda uma posição sobre isso. Até porque a lei é recente. Certo? Mas qual é o marco? O cara que foi preso dia 9 de junho, ele tem que ficar mantido preso porque foi dia 9, não foi dia 10, quando a lei entrou em vigor? Então, veja. Outra coisa, dia 9 de junho não tinha mais pandemia? Ou não tinha ainda pandemia? A pandemia só veio dia 10? Se o objetivo da lei é um objetivo humanitário e sanitário, veja, entendeu? Você tem uma questão. Aí, olha só. O artigo 1º, parágrafo único, fala: para os fins desta lei, considera-se 20 de março termo inicial dos eventos derivados da pandemia. Mas ela não diz, no artigo 15, que retroage ao dia 20 de março. Veja como a lei ela não é clara. Então, na minha leitura, aqui pessoal, você tem que fazer uma compatibilização do artigo 15 com o artigo 1º. O artigo 15 fala: até 30 dias, a prisão civil deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar. O artigo 1º diz que pandemia no Brasil começou 20 de março. Certo? E o artigo 21 da lei fala: essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, não há na lei nenhum dispositivo que determine a retroação da prisão a 20 de março. O que há é um dispositivo na lei dizendo que a pandemia é 20 de março. Então a gente precisa fazer uma construção aqui para saber isso. E veja como o tema é sensível. As pessoas que estão presas, que foram presas dia 9 de junho, a gente sabe que a prisão pode ser até por 3 meses. Essas pessoas precisam ir para casa ou elas devem continuar presas? Porque depois de 10 de junho me parece que não há dúvida, concorda? Está bem claro na lei. O problema é antes de 10 de junho e me parece que é a partir de 20 de março, que é quando se declarou a pandemia. Então você tem aí abril, maio, junho. Você tem 4 meses praticamente em que você tem um limbo para saber um hiato para você saber o que fazer com esses presos. E vou dizer mais, Mazola, tem mais um ponto aqui que é mais amplo nesse debate, que é o seguinte: e se o cara não está preso, mas o mandado de prisão foi expedido antes de 10 de junho? E o cara que está preso e o mandado de prisão foi expedido antes de 10 de junho? São duas situações diferentes. Claro. Um vai ser preso depois de 10 de junho, mas por mandado expedido antes de 10 de junho. O outro já está preso por mandado expedido antes de 10 de junho. Você vai usar situações distintas só porque um conseguiu fugir um tempo para ser preso, então agora ele vai ser no regime domiciliar, enquanto o outro que falou assim: não, eu vou me entregar e vou ser preso no dia aqui, portanto esse cara não tem direito ao regime domiciliar. Não, e eu ainda vou botar aqui agora, então, vou botar aqui mais uma, como diz o nosso amigo Paulinho, vou botar mais uma mostarda aí nesse molho, que é o seguinte: vamos supor que a gente esteja de comum acordo que é 20 de março, né, os efeitos lá da pandemia. Estamos de acordo. Eu acho que essa é o espírito. Mas num caso em que a decisão foi antes de 20 de março, e aí a prisão só vem efetivar em abril, maio. Aí, até onde a gente vai fazer o corte disso? Excelente, Mazola, excelente. É isso. O que vale, aí vai ter que ser uma outra questão que tem que ser decidida pelos tribunais. O que vale é o mandado de prisão ou a data da efetiva prisão? Certo? A data da determinação da prisão, a data da efetiva prisão.
porque a gente sabe que, como a gente falou agora há pouco, tem gente que foge ou então que não é preso no dia, fica alguns dias foragidos até ser preso, encontrado, e tem outros que se apresentam e falam assim, não, tudo bem, eu vou cumprir logo a prisão e tal. Então, o que você pontuou é interessante, porque vamos imaginar que isso chegue ao STJ. O STJ tem que se debruçar sobre esse assunto. A meu ver, o STJ não vai poder dizer unicamente se é possível essa prisão anterior ou não. Ele vai ter que estabelecer os marcos temporais, como você disse. É o mandado de prisão após 20 de março ou é antes de 20 de março? Isso considerando que o STJ vai entender 20 de março, né? Porque o STJ poderia, em tese, entender que isso é 10 de junho e ponto final. São interpretações. Tem um outro ponto ainda, Mazola, que é o seguinte. Eu entendo, e isso aí eu acho que a maioria deve entender desse jeito, que qualquer questão relativa à prisão tem que ser interpretada de modo mais benéfico ao réu, né? No caso aqui, ao devedor. Ainda que seja uma prisão decorrente de ato ilícito, ou de uma prisão civil decorrente de poder familiar ato ilícito, não é uma prisão penal, mesmo assim você tem restrição de liberdade. E havendo restrição de liberdade, você precisa, obviamente, interpretar a questão de modo restritivo. Aí você vai falar, mas e o menor que está precisando dos alimentos? Concordo, obviamente, você tem que sopesar. Mas ninguém aqui está dizendo que o menor não vai receber o dinheiro. Ninguém aqui está dizendo que isso vai limpar a dívida e que vai deixar de existir a obrigação. O que a gente está dizendo é apenas se, no período de pandemia, qual o limite para você expor uma pessoa a risco de uma contaminação pelo corona por conta de uma dívida que ele tem com um menor. Então, inclusive, tem decisões aí dizendo que a prisão fica suspensa e o cara tem que ser preso depois, quando acabar a pandemia. Então, você vê, o cara já sabe, assim, olha, ou eu pago ou daqui a pouco eu vou ser preso. Tô preso. Eu tô com salvo-conduto aqui para não ser preso agora. Mas são questões que vão surgir aí. Vamos ver se isso chega, né? Como a lei é nova, é de 10 de junho, a gente sabe, mas como isso também pode chegar em habeas corpus para o STJ, né? Porque o STJ julga habeas corpus de decisões de prisão determinadas por tribunais, a gente sabe que isso pode chegar ao STJ por meio de habeas corpus, não só por meio de recurso especial ou agravo. Então pode ser que chegue aí, a gente se debruce por essa questão, o STJ se debruce nessa questão por esses dias aí. Agora, Becker, a gente tem aí mais 5 minutos, eu queria te fazer uma última pergunta. Claro. Sobre os negócios jurídicos processuais, lá do artigo 190, na execução de alimentos. Acho que, assim, queria te ouvir, mas, assim, perfeitamente possível credor e devedor customizarem as medidas coercitivas, né? Por exemplo, prevendo que não vai haver prisão, que vai haver uma ordem de alguma medida coercitiva, que não vai haver protesto. Como é que você enxerga a potencialidade das convenções processuais na execução de alimentos? Antes de mais nada, o craque em convenções processuais aqui é você, né? Eu sou apenas um discípulo seu que segue as suas orientações. Mas como você perguntou a minha opinião, vou te falar. Eu concordo com você. Até porque a gente tem que partir de uma premissa, que foi o que eu falei no começo da nossa live. Qual é a premissa? O credor pode escolher o rito que ele quer. Certo? Certo. Então, se o credor pode escolher se ele quer o rito da prisão ou o rito da penhora, nada impede de credor e devedor chegarem a um acordo, fazerem um negócio jurídico processual e dizer, olha, tudo bem, vamos aqui trabalhar a prisão, desculpa, a execução. Mas, nesse caso, não vamos trabalhar a prisão. Vamos fazer um negócio para dizer, olha, o prazo de pagamento vai ser tanto e depois eu já posso penhorar até os bens. Pode fazer, inclusive, negócio jurídico em relação a quais bens podem ser penhorados e quais não podem. Como a gente já sabe que existe quem defenda isso. Então, não vejo nenhum problema, mas eu concordo totalmente com você. Eu acho que é possível o negócio jurídico processual para mudar o rito, né, a ser seguido e para que, obviamente, isso possa ser feito de acordo com a vontade das partes. Não concordo, e eu acho que isso não seria nem possível, acho que ninguém aceitaria isso, mas me parece que aí vai contra a ordem pública. A gente sabe que a ordem pública, apesar de ser uma expressão aberta, muita gente usa como limite ao negócio jurídico processual.
você aumentar o tempo de prisão. Um negócio jurídico processual para dizer que a prisão pode ser de 120 dias, me parece que seria contra a ordem pública e não seria possível. Mas eu acho que é possível, inclusive, reduzir o tempo de prisão. Dizer, olha, nesse nosso procedimento aqui, a prisão vai ser só de até 30 dias. Eu até vi, Becker, recentemente um negócio jurídico processual em que as partes ajustaram que se houvesse uma voluntária constituição do capital pelo devedor, para o pagamento do valor mensal da pensão, por exemplo, ficaria vedada a adoção de uma medida executiva típica, por exemplo, a própria prisão. Então as partes combinaram, olha, se você garantir esse valor, uma parte desse valor, eu estou proibido de pedir a prisão. Então as partes acabam customizando, né, aí não só o próprio desenrolar das coisas, mas como seus poderes, seus deveres, seus ônus. E eu acho que, obviamente, o juiz tem que respeitar esse acordo, né? É perfeito. Inclusive, a constituição de capital está prevista, né, no próprio Código de Processo Civil como uma das formas de você garantir a subsistência do credor de alimentos. Perfeito. Becker, você tem 2 minutos aí, cara, para suas considerações finais sobre o tema, para se despedir, já te agradecendo aí muito pela aula de hoje. Mazola, eu que agradeço de novo o convite. Saudade de te encontrar na UERJ, né, que a gente está tudo pelo meio online agora. Vou fazer uma consideração final em relação ao que a Márcia Tenório colocou aí. Ó. Há uma regra geral em execução que ela, dentro do possível, deve ser feita de modo menos oneroso para o executado. Você tem razão, Márcia, mas eu faço uma consideração. Apesar disso, a gente tem que pensar que antes de ela ser feita de modo menos oneroso para o executado, ela tem que ser feita de modo a que seja cumprido aquilo que está sendo devido no título judicial. Porque se você esquecer disso, você esquece da origem e do espírito da execução, que é fazer com que algo que esteja no título judicial seja cumprido. Então, acho que isso precisa ficar bem balanceado quando a gente trata de execução. De qualquer maneira, Mazola, obrigado, viu? Essas são as considerações. Fica aqui o registro que o meu livro deve sair aí até o final de setembro, eu acho que já está na editora para as considerações, desculpa, para as diagramações e tudo mais. Então, acho que até o final de setembro deve sair aí a gente faz uma divulgação mais legal aí. Quem quiser me seguir, inclusive, o meu Instagram está aparecendo. Eu ia falar isso. Sigam o perfil do nosso professor Rodrigo Becker. Eu mandei o meu aqui, tinham alguns alunos pedindo aqui em cima, M Mazola é o meu Instagram. Sigam também o perfil do professor Rodrigo, do Causa Decidida, que também está aqui um pouco acima, sempre com decisões... outro Rodrigo, tá? Foi eu. Sim. Sempre com decisões super atuais. Dizer que na quarta que vem, toda quarta, como vocês sabem, acontece as quartas processuais às 10 horas. Semana que vem é o professor Daniel Neves. A gente vai falar sobre fungibilidade recursal. Agradecer mais uma vez, então, ao professor Rodrigo Becker. Dizer que foi uma honra para a ESA te receber, ouvir as suas reflexões, debater, ainda que de forma, por pouco tempo, as principais controvérsias de um tema que é realmente super atual e desperta tão instigante, né? Assim, são muitas questões abertas ainda que dependem de uma consolidação pelo STJ, mas certamente você pavimentou aí o caminho, jogou luzes para que nós, advogados, possamos construir teses e desenvolver raciocínios em execuções de alimentos. Te agradeço. Essa live vai ficar salva no IGTV. Quem quiser acessar depois no IGTV da ESA, fique à vontade. Depois sobe para o YouTube. Então, mais uma vez, Becker, obrigado, irmão, pessoal. Eu que agradeço, viu, Mazola, o convite. Se cuidem. E sigam aí o Rodrigo no Causa Decidida, que é excelente com os julgados da STJ. E uma última coisinha, Mazola. Eu realmente uso o Rodrigo, o meu Twitter, Rodrigo F. Becker, que é onde eu tenho mais Legal. Participação. Então, se puder, me segue lá. Obrigadão, Mazola. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.